O compost foi uma saída para os nossos problemas, para os problemas corriqueiros que a gente enfrentava na fazenda, tá? Que eu enfrentava e que vocês enfrentam, e que toda vez que eu vou numa fazenda da consultoria, as pessoas me contam histórias muito parecidas, né? Vem o verão, lama, queda de leite, problemas reprodutivos, problemas sanitários, e a fazenda começa a patinar. Então essa foi a ideia, né? Botar dinheiro no bolso do nosso cliente, botando resultado e tudo isso. Então em 2011 para 2012 eu trouxe o composto para o Brasil. O primeiro foi feito perto da minha casa, por volta de 50 quilômetros, na fazenda Santo André. Eu achei umas fotos esses dias aqui, vou postar essas fotos. Lembro bem dessa época porque era a época que minha esposa estava grávida e lembro de inaugurar o primeiro quando meu filho estava quase nascendo, né? Então assim, nós aprendemos a trabalhar com o composto na prática, né? Aqui na fronteira com o Paraná, com o inverno frio, relativamente úmido, e um verão bem quente. Isso daí me traz para o seguinte ponto, uma pergunta que eu também tenho sempre, onde o composto funciona? E eu vou falar que o composto funciona em qualquer lugar no Brasil. Então eu tenho projetos no Pará, em floresta amazônica, eu tenho no norte, no nordeste, né, na faixa litorânea, um pouco mais para o sertão também. Tem diversos no centro-oeste e sudeste e também no sul. Qual que é a diferença entre o comportamento desses compostos? Quando a gente pensa em lugares com verão extremamente quente e úmido, o grande desafio desses sistemas é a entrada de chuva. Então eu tenho que fazer uma maneira inteligente de proteger essa cama, saber trabalhar bem essa cama, saber secar ela e evitar a entrada de chuva muito pesada. É impossível você vedar o barracão e não ter entrada de chuva nenhuma. Mas a gente tem estratégias para evitar que isso aconteça. Se a gente pensar mais nas regiões mais ao norte, centro-oeste, boa parte de São Paulo também, Minas inteiro, durante o inverno, onde você tem seca, o composto vai muito bem e é muito fácil manejar ele, né? Onde que a gente tem um desafio maior? Onde que eu vejo corriqueiramente um desafio maior? São em regiões onde eu tenho um inverno frio e mais úmido. Então, o grande desafio não é aqui São Paulo para cima. É assim, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesses lugares a gente tem estratégias durante o inverno para evitar a entrada de vento com chuva ou com chuvisco combinados com baixa temperatura. Porque esse é o grande desafio do composto. E muita gente às vezes me pergunta por que o composto não é tão comum nos Estados Unidos? E a resposta é porque em temperaturas abaixo de zero, como você tem no inverno americano, em boa parte dos estados, o composto começa a morrer. Agora, no Brasil, a gente não tem temperatura abaixo de zero, né? Raramente aí você vê um dia ou outro, até sair na TV, quando você tem uma temperatura dessa, mas a grande verdade é que a gente não tem dias seguidos com temperaturas abaixo de zero, e essas temperaturas muito baixas são pontuais na madrugada. O problema do composto é o desafio de você estar em Minnesota e ter menos 15 graus abaixo de zero durante 2 semanas. Porque aí a compostagem começa a ficar mais lenta, o crescimento microbiano é mais lento,
você gera menos calor, a bactéria gera menos calor, e você não consegue secar a cama. E aí você depende muito de reposição de cama. Então, composto funciona em qualquer lugar do Brasil, com algumas diferenças, alguns cuidados, né? Mas em qualquer lugar do Brasil você vai conseguir montar um composto e ter sucesso. Existem soluções mais locais, principalmente para fornecimento de cama, tudo isso, mas eu não, até hoje eu não vi nenhum lugar que eu falasse que é impeditivo para ter um composto. Agora eu vou falar um pouco do que precisa para fazer um composto. O que eu tenho, o que é o necessário para fazer um composto e ter sucesso com ele, o que eu preciso antes de tudo. Primeira coisa, eu preciso ter capacidade de investimento. Então, a primeira coisa que perguntam é quanto que custa um composto? Quanto que custa por vaca alojada? E eu vou deixar bem claro que um bom composto feito com uma empresa de pré-moldado ou de treliça metálica, mas qualquer uma, feito com uma empresa que faz uma estrutura respeitando as normas de construção civil, respeitando a legislação trabalhista, tudo isso, vai ficar por volta de R$ 4.500 a R$ 5.000. Esse é o custo de um composto por vaca. Tá? Então, cada vaca alojada vai custar de R$ 4.500 a R$ 5.000. Obviamente, existem soluções mais baratas. Eu já fiz composto de madeira e funciona muito bem. Já fiz com madeira da fazenda. Eu sempre vejo alternativa, principalmente que pequenos produtores mais descapitalizados conseguem fazer e dar conforto para as vacas assim. O que é muito importante a gente respeitar é o layout do barracão para vaca. Então a gente sempre tem que pensar que a estrutura é para dar conforto para a vaca. Então você tem que ter os vãos livres necessários, o tamanho de cama necessário, o número de bebedouros necessário, o fluxo de ar interno também tem que ser adequado. Esses são os pontos principais. A vaca não liga se a coluna é de madeira ou se ela é de concreto, né? Ela não liga se a tesoura é de aço ou de madeira ou de pré-moldado. São todos pontos que a gente trabalha dentro da fazenda conforme o bolso de cada fazenda. Algumas vezes você consegue financiar isso daí com um juro muito bom, e eu vejo mesmo pequenos produtores fazendo obras excelentes, de qualidade excelente, que vão não dar manutenção nenhuma e vão perdurar por 30, 40, 50 anos, quer dizer, vai sobrar para a próxima geração aí usar a estrutura ainda. E obras que tentam diminuir custo e, obviamente, vai ter uma necessidade de manutenção maior. O que eu digo para todo mundo é: não faça uma estrutura no limite dela. Porque se cair a estrutura em cima das vacas, você vai ter matado suas vacas. Quer dizer, você acabou com o seu negócio. E muitas vezes a diferença em custo de fazer uma estrutura boa e fazer uma estrutura perigosa não dá 4, 5 reais por metro quadrado. Quer dizer, 1 quilo a mais de aço por metro quadrado resolve muito dos problemas técnicos da obra. Tá? Quanto que custa mais ou menos, a grosso modo? Tá? Obviamente que tem diferença entre fazendas, né? Fazendas que estão em lugares que você tem uma oferta de aço, uma oferta de concreto muito boa, e você consegue preços excelentes, e tem lugares que são mais afastados e você tem que gastar mais. Mas, em média, 1 metro quadrado de alvenaria e cobertura
está por volta de 190, 200 reais. Quer dizer, uma vaca vai precisar de 19 metros e meio quadrados quando a gente conta toda a estrutura, beiral a beiral, tá? Então esse é o custo da estrutura. Então a gente está falando investimento de alvenaria e de cobertura por volta de R$ 3.800, um pouquinho menos do que isso, tá? Mas por volta entre R$ 3.500 e R$ 3.800 é o que você vai gastar na estrutura. E terraplanagem. Obviamente que você está na zona da mata em Minas, a terraplanagem provavelmente custe muito mais do que você está em Goiás, né, numa chapada. Mas por volta disso daí. Depois veio os equipamentos que vão entrar, né? Então a gente tem ventiladores, você precisa de ventiladores na cama para ajudar a secar a cama e para manter a vaca confortável termicamente. Só vento não resolve o problema de estresse térmico, mas ele mantém a vaca numa temperatura mais próxima da adequada, ele tem um efeito positivo. Você precisa dos ventiladores na linha de coxo, combinado com as pessoas para fazer o resfriamento, né? Então isso daí já tem um custo. Você tem os equipamentos para mexer a cama, então você vai ter escarificadores, enxadas rotativas, e hoje você tem uma série de equipamentos combinados, enxada e escarificador já voltados realmente para o composto. Você vai precisar de um trator, né? Você vai precisar, dependendo do tamanho do composto, a gente já trabalha com sistema de dejeto, então você vai ter um separador sólido para as fazendas maiores, ou você vai ter lagoas de dejeto. Cada tamanho a gente tem uma solução, né, que consegue ficar que é o suficiente para aquele projeto, né? Então você pode pôr aí que em média de equipamento vai custar mais uns R$ 1.000 por animal. Então a gente chega nesse valor aí de R$ 4.500 a R$ 5.000 por animal instalado. Um ponto muito importante é que alguns custos são fixos por barracão. Então muitas vezes eu vejo fazendas que fazem diversos barracões pequenos, um monte de barracão pequeno, em vez de fazer um barracão só grande. E quanto mais vaca a gente colocar na mesma estrutura, não estou falando aí em superlotar a estrutura, estou falando em colocar todos os animais dentro de um mesmo barracão, mais eficiente é. Porque alguns custos são por barracão. O custo de cabeamento, painéis de controle, painéis elétricos, a hidráulica, até o começo do barracão é um custo só, o custo de captação de dejeto, né? Então, se você conseguir fazer só um barracão e colocar todas as suas vacas lá, é melhor do que você fazer vários barracões pequenos. E essa é uma ideia que eu sempre passo nas fazendas. Eu sempre tento construir um barracão que, mesmo que ele comece pequeno, ele seja extensível, né, que eu consiga crescer ele e que eu vá colocando mais vacas lá dentro e vá aproveitando a instalação inicial para crescer. Então é muito importante que no projeto você pense isso. Eu preciso crescer. E eu nunca vi fazenda que, uma vez que tem bons resultados, fale, não, eu não vou crescer mais. Eu tenho fazendas que têm dificuldade de área, tem fazendas que têm dificuldade de água. Mas sempre estão querendo crescer alguma coisa. E quem tem área e tem água, não para de crescer. E isso aconteceu nos últimos tempos. Eu tenho certeza que vocês aí têm resultado de fazendas que fizeram composto há anos atrás e a fazenda deu um salto. Colocou média no gado, está colocando mais vaca dentro, está ganhando escala e cada vez está crescendo mais rápido, né? Porque no nosso negócio escala é muito importante. Então a gente tem que buscar escala. E escala só tem dois jeitos de colocar, que é mais vaca e mais leite por vaca. Então só tem essa saída. Então o mercado está indo para isso, né? As fazendas estão ganhando volume.
E mesmo pequenos produtores, que às vezes não têm área para crescer e não podem colocar mais vacas, estão buscando média. Então eu tenho muita fazenda que tinha 20 no sistema semi-confinado a pasto, 20 de média, e hoje está com seus 32, 34 litros. Né? Então teve um incremento muito significativo, e com isso daí, apesar dos custos de manutenção do composto, do custo maior de alimentação, a margem líquida operacional da fazenda aumentou. Né? Então é muito importante a gente ganhar escala, porque a vaca, quando a gente coloca leite nas vacas, a gente está aumentando a margem líquida. A gente está deixando mais dinheiro por vaca por dia. Outro ponto que eu vejo sempre, e é um problema em todos os projetos, eu tenho muita dificuldade em Goiás, Minas também tem alguma dificuldade, em alguns lugares tem dificuldade, é a energia elétrica. O composto, qualquer um que seja, ele demanda energia elétrica. Né? Então eu vou precisar de uma capacidade de mais ou menos 0,15 kW instalados por vaca. E isso é um número teórico, porque aí a gente tem as perdas por cabeamento, perdas por todo o sistema, né? Às vezes a gente está lá na ponta da rede e não está chegando a voltagem correta e nossa amperagem sobe. Então tem todos os problemas, todos os problemas Brasil, vamos falar assim. E as concessionárias são lentas, né, para entregar. Então às vezes você pede um trifásico e vai levar 1 ano para chegar ao trifásico. Ou às vezes você quer sair você tem 15 kVA e quer ir para um transformador de 35 monofásico, mesmo assim leva tempo para chegar. Então é necessário que vocês planejem para ter energia elétrica lá. Tá? Não adianta você só ter o dinheiro para fazer o barracão, eu tenho que pôr energia na fazenda. E muitas vezes o custo de trazer essa energia foi 15%, 20% do custo de instalar as vacas dentro do barracão. Por quê? Porque tinha que trazer cabeamento trifásico de longe, isso daí custou e acabou que dificultou tudo. Então, pense nisso. Se você está pensando hoje em fazer o composto, né, antes de tudo, pense se você tem energia elétrica para isso. Você fala, não, eu tenho, quanto que vai custar para eu aumentar essa capacidade dentro da fazenda? Vamos colocar isso daí antes, vamos planejar. Então, mesmo que você não esteja pensando em fazer o composto esse ano, você não acha que é a hora, você está correndo ainda atrás de papelada no banco, que às vezes é alguma coisa que demora para ficar pronto, corra atrás da energia elétrica. Tá? Porque sem ela a gente não consegue fazer um composto de qualidade. Outro ponto é água, pessoal. Vaca depende de água, leite é água. Leite é 87% água. E as vacas bebem muita água. Então a gente precisa pensar em por volta de 200, 250 litros de água por vaca por dia, para produções altas. Né? Então você precisa ter esse volume de água. Obviamente, você pode pensar em poços, tudo, mas a gente tem que pensar que boa parte dessa água é água para a vaca ingerir e para fazer limpeza de equipamento. Então tem que ser água de qualidade. Então você tem que ter água de qualidade em volume. Outro ponto, a gente precisa de água para resfriar a vaca, porque o composto é 50% do pacote. Os outros 50% do pacote é resfriar a vaca. Se você resfriar a vaca, você vai ter produções boas, ou quase tão boas quanto o do inverno, se não iguais do inverno. E a reprodução também. E resfriar a vaca consome água. Tá? Quando a gente resfria a vaca, a gente está gastando parte da água que ela tomaria se tivesse estresse térmico para resfriar. Mas todo projeto que eu faço, eu penso aí na faixa de 200, 250 litros por vaca alojada. Tá? Não tem como fugir disso daí. Hoje, eu sempre indico nos projetos a gente
aproveitar a água pluvial. Então, toda a água que cai no telhado, e é bastante água, se você pensar que uma vaca aí vai ter quase 20 metros quadrados de telhado e que cada milímetro de chuva vai produzir 1 litro por metro quadrado. Então, cada milímetro de chuva são 20 litros de água, quer dizer, cada milímetro de chuva são 20 litros por vaca instalada. Então, pensando nisso daí, a quantidade de água que a gente capta é muito grande. E você usar essa água é inteligente. Então, você criar lagoas para água pluvial, aproveitar ela das calhas e ir para um tanque, depois você utilizar essa água no resfriamento, toda a parte de limpeza de pátio de ordenha, tudo isso daí é muito inteligente, né? Então eu tento usar isso daí muito. Obviamente que nessas lagoas você tem uma taxa de evaporação alta, você não consegue usar toda a água que se capta, mas hoje já existem alguns sombretos flutuantes, outras estratégias para ter mais sucesso no uso dessa água. Outro ponto é que você precisa de comida, né? O leite entra pela boca, não tem para onde correr. Então, se você não consegue produzir silagem de qualidade e em quantidade suficiente para os seus animais, quem sabe não seja a hora de você ter um composto. Porque a premissa básica de se confinar vacas é você entregar comida boa para ela, né? A vaca vai ser 100% dependente da comida que você entrega para ela. Então você tem que produzir comida de qualidade, né? Concentrado você compra. Obviamente tem regiões que você tem maior facilidade de comprar grãos, outras regiões você tem mais facilidade de comprar subprodutos, mas a questão é que você consegue comprar. Agora, volumoso nem sempre você consegue comprar. Obviamente com o tempo isso daí está ficando mais fácil, comprar volumoso, mas você tem que produzir ou tentar produzir o máximo do seu volumoso dentro da propriedade. E obviamente existem soluções, cada local tem uma solução. Aqui do Sudeste, Minas, Goiás, todo o Sul a gente trabalha muito com silagem de milho. Quando eu vou para o Nordeste eu vejo muita silagem de sorgo, muita silagem de capim. Obviamente cada local tem uma solução para isso, mas você tem que produzir a melhor forragem possível, estocar isso daí da melhor maneira possível, e você tem que ter isso daí o ano inteiro, né? Outro ponto, hoje você está acostumado a trabalhar com vacas de 20 litros, 20 e poucos litros. Quando se confina essas vacas, a média sobe muito. Eu diria que, para você ter uma ideia, não é também um padrão, mas quando você confina as vacas, geralmente a gente aumenta em 4 litros o pico histórico da fazenda. Não é sempre isso, depende muito, às vezes tem muito gado que surpreende muito, principalmente quando está em uma condição ruim, mas a média sobe demais. E aí você acaba tendo outra demanda de forragem também, que é por fibra longa, fibra efetiva, e você passa a necessitar de feno nessa dieta, pré-secado, e em certas regiões isso daí não é comum de ter no mercado. Então você precisa se preparar para isso, porque uma vez que você confinou suas vacas, deu conforto para elas, elas mudam para vacas, elas viram vacas de alta produção, elas viram profissionais do leite, e aí você começa a ter que entregar o que essa vaca precisa, né? E então foque em produzir esse volumoso de qualidade em quantidade e foque em você ter essa fibra efetiva para poder ajudar a sua vaca, tá? Ter um rumen mais saudável, né? Então são pontos essenciais.